Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. Eu coloquei como título nesta mensagem: a sala de espera de Deus. A sala de espera de Deus. O texto base está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 16. A santa palavra do Senhor nos diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar esta mensagem com uma pergunta. Você já esteve com pressa e descobriu que Deus não estava com pressa? Uma das coisas, irmãos, mais difíceis da vida é esperar. Se nós recebemos um telefonema e a pessoa diz: por favor, espera um minutinho. Um momento, por favor. E demora para voltar, esse minutinho parece uma eternidade. Ou, se nós vamos ser atendidos por alguém e nos assentamos ali na sala de espera e esperamos 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, para ser atendido, parece que o tempo não passa e nada do atendimento acontecer. Eu vou dizer para os irmãos, isso é muito desagradável. Uma vez eu esperei quase 12 horas para ser atendido, sentado numa cadeira, só bebendo água. Não é nada agradável. Estou risado agora. Às vezes, os recrutadores de recursos humanos
Deixa o candidato que veio para uma entrevista de emprego esperando por algum tempo para testar a capacidade de resiliência do candidato, para testar se ele pode ou não suportar o estresse. Embora isso seja apontado como um erro em recursos humanos, embora isso seja considerado algo abusivo por parte do entrevistador para com o candidato, quem vai fazer uma entrevista de emprego precisa estar atento a esse tipo de teste. Pior do que tudo isso é assentar-se na sala de espera de Deus e esperar com paciência no Senhor. Esse negócio de esperar com paciência no Senhor é muito bom para a gente falar para os outros, mas não para a gente esperar. Principalmente quando nós necessitamos com urgência que algo mude, envolvendo o nosso trabalho, envolvendo um problema na família, uma emergência familiar, envolvendo um problema de relacionamento, um problema de saúde, em que a saúde vai se agravando com o passar dos dias, envolvendo uma dívida que só vai aumentando por causa de multas e de juros diários, e tantas outras coisas que estão fora do nosso controle e que nós precisamos de uma situação com muita urgência, uma solução urgentíssima. Precisamos de um milagre. E dias e meses vão passando e não acontece. Como eu disse para os irmãos, para as outras pessoas que estão na sala de espera de Deus, é muito fácil, muito simples a gente citar versículos da Bíblia que fala sobre como esperar com paciência no Senhor, que fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é muito bom para a gente citar para os outros. Porém, o difícil é quando somos nós quem está sentado na sala de espera de Deus. Aí, a teoria é outra. Aí, seria melhor aquele versículo lá em Isaías, capítulo 65, versículo 4, que diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Aí é bom. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Melhor ainda. Mas até o salmista, diante de certas urgências da vida, ele apelou com veemência para que Deus se apressasse em socorrê-lo. Como no Salmo 22, versículo 19. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio. No Salmo 38, versículo 22, vem depressa em meu socorro, ó Senhor, meu Salvador. No Salmo 40, versículo 13, agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. No Salmo 70, versículo 1, ó Deus da minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. No Salmo 71, versículo 12, ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio.
E por último, eu quero citar um texto em Provérbios, capítulo 13 e versículo 12, onde a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A Bíblia está reconhecendo que como a esperança é a expectativa de algo desejado, de algo querido, se aquilo for adiado, adiado e adiado, o coração é afligido pela demora a ponto de ficar doente. Eu gostaria, nesta noite, de pensar com os irmãos como deve ser o nosso comportamento enquanto nós estamos na sala de espera de Deus. Mas antes de tudo, nós precisamos entender Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, onde Salomão faz uma declaração incrível, dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nos versículos que se seguem nesse capítulo 3, ele dá vários exemplos de acontecimentos da vida que acontecem no seu devido tempo. Ele fala em tempo de nascer e um tempo para morrer, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para ganhar e um tempo para perder, um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de calar e tempo de falar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, dentre outros. E ele continua no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo apropriado. Tudo que Deus fez no tempo exato. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Salomão está dizendo que Deus fez e Deus faz na hora certa. Os teólogos chamam isso de Kairos, ou seja, o tempo de Deus, que não pode ser medido. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. O apóstolo Paulo chama isso de plenitude dos tempos, quando ele se referiu ao nascimento do Messias, que era esperado, havia uma promessa, e Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Nem um minuto antes e nem um minuto depois, ele nasceu na plenitude dos tempos. Por outro lado, o tempo humano é chamado de cronos, de onde vem a palavra cronômetro, que significa o tempo cronológico, o tempo que se mede, o tempo sequencial, o tempo que é enunciado em passado, presente e futuro. Para Deus não existe passado, presente ou futuro, porque Deus não está preso ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Glória a Deus. E todos os acontecimentos estão diante de Deus ao mesmo tempo. Todos os acontecimentos são tão reais como se estivesse acontecendo naquele exato momento diante de Deus. Aleluia. Agora, irmãos,
o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3, diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E por incrível que pareça, não poucas vezes, nós achamos que Deus é tardio. Nós achamos que Deus está fora do tempo. Porque aquilo já devia ter acontecido há um ano atrás. Porque não devíamos chegar ao estágio que chegou. Agora, irmãos, se Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, o passado, o presente e o futuro, como coisas que já aconteceram, era para a gente ter uma compreensão um pouco mais espiritual das coisas que acontecem em nossas vidas e ao nosso redor. Porém, o próprio texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus manteve essa eternidade encoberta para que o homem não se glorie em si mesmo. Então, cabe a cada um de nós adentrar a esse mistério, procurar uma revelação do Espírito Santo, uma compreensão espiritual. E só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Porque, irmãos, nós temos dificuldades em entender o que Deus está fazendo, em entender o tempo de Deus, os seus planos e os seus propósitos para as nossas vidas. Agora, ao preparar esta mensagem, eu entendi que Deus nunca recua, porque nós não estamos entendendo o que Ele está fazendo. E graças a Deus por isso. E graças a Deus, porque mesmo quando nós não entendemos, Ele continua agindo, Ele continua operando. Só fica um pouco complicado quando é algo que precisa ser feito em parceria, nós e Deus. Porque às vezes Deus diz, pule, e nós falamos, eu não vou pular. Agora não é o tempo de pular. Às vezes Deus diz, pare, e nós olhamos, não, está muito perto, eu não vou parar aqui, eu vou à frente, eu vou chegar lá. Trabalhar em parceria com Deus exige tomar o jugo e caminhar no mesmo passo que Ele está caminhando. E quando a nuvem parar, nós temos que parar. Estejamos onde quer que estejamos, nós temos que parar. Ainda que o nosso íntimo diga, dê mais um passo, nós não damos esse passo. Nós falamos, Deus mandou parar, eu vou parar aqui. Agora não é fácil. Não é fácil dominar este homem que ainda está dentro de nós. Aleluia. Esse é um grande problema do ser humano. Certa vez, Jesus disse para Pedro, João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E o próprio Deus diz pela boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que os seus pensamentos e os seus caminhos
Ele está falando dos pensamentos dele e dos caminhos dele. Não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos, porque eles são mais elevados e são mais altos e estão além da nossa capacidade de compreensão. O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender essa equação em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, quando diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, irmãos, nós percebemos e compreendemos o que se passa ao nosso redor pelos 5 sentidos: a visão, a audição, olfato, tato e paladar. E nós alinhamos essa percepção com o conhecimento humano que vem das ciências, da filosofia e das nossas próprias experiências pretéritas. E tudo isso é submetido ao pensamento, ao raciocínio lógico e à reflexão para chegarmos a uma conclusão. Porém, meus amados irmãos, embora tudo isso, todos esses fatores sejam importantes na formação de uma convicção, de uma decisão, de um juízo, porém, não será possível entender os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus somente com esses recursos naturais. Para compreender as coisas de Deus, o tempo de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os planos e os propósitos de Deus, é preciso transformar-se em um homem espiritual, em uma mulher espiritual. Enquanto andarmos na carne, nós não vamos compreender os grandes e altos caminhos de Deus, planos de Deus, propósitos de Deus e o tempo de Deus. Aleluia. É por isso que quando nós passamos algum tempo na sala de espera de Deus, nós podemos desenvolver duas espécies de comportamentos e de atitudes. Eu estou aqui pregando, mas estou me lembrando, parece estar passando um filme da minha vida, de todas as vezes que eu falei, eu vou a si mesmo, dê no que der. E nós temos que deixar de ser hipócritas. Porque muitas vezes Deus falou não vá e nós fomos. Deus falou não fale e nós falamos. Deus falou vá e nós não fomos. Nós fizemos as nossas próprias vontades e não a vontade de Deus. E também eu estava me lembrando de uma irmã que passou 25 anos na sala de espera de Deus, esperando que o marido dela aceitasse a Cristo. Ela ficou ali 25 anos. Parece que eu estou vendo aquela irmã tão magrinha. Sempre que vocês verem uma irmã mais cheinha, é porque o marido dela é muito bom. É. Não vou falar que os maridos das magrinhas não sejam bons.
Mas a irmã tinha orado e estava na cama deitada, e 11 horas da noite o marido chegava com os amigos, porque o bar fechou e ele queria continuar tomando cerveja e comendo bife acebolado e jogando baralho. E a irmã, que se preparou para dormir, que orou, tinha que se levantar e lá preparar a mesa para o marido jogar baralho, tomar cerveja e fazer bife para os companheiros. 25 anos na sala de espera de Deus. Tem algumas mulheres que não aguentariam 25 horas. Nem Deus falando, fique, ela não ficaria. Ela falou, eu vou. Não quero mais esse homem. Mas essa irmã ficou 25 anos na sala de espera de Deus. Então, quando nós passamos algum tempo na sala de espera de Deus, nós podemos desenvolver duas espécies de comportamentos. Primeira, podemos perseverar e esperar com paciência no Senhor, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel. Quando Deus diz que a mulher santifica o marido infiel na sua palavra, a sua palavra não voltará vazia, e todas as que esperarem no Senhor vão ter o seu marido santificado, vão ter os seus filhos santificados. Oh, aleluia. Mas também, em segundo lugar, podemos desistir de esperar no Senhor e fazer as coisas de conformidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos ou com a nossa intuição. O texto que nós lemos fala sobre a necessidade de continuar crendo na promessa, de continuar mantendo a fé, ainda que todas as evidências indiquem o contrário. E a Bíblia apresenta Abraão como um modelo de alguém que esteve durante muitos anos na sala de espera de Deus. E nós podemos aprender muita coisa olhando para o comportamento de Abraão. Abraão recebeu a promessa de se tornar uma grande nação. Ele não tinha filhos. E depois da promessa, ele teve que esperar 25 anos para o nascimento do filho da promessa, Isaque. E o que Abraão fez enquanto esperava? Qual foi o comportamento de Abraão enquanto ele estava na sala de espera de Deus? Para entender isso, irmãos, nós vamos examinar 6 fases que não são rígidas, nem inflexíveis. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele é uma pessoa flexível. Ele se move, glória a Deus, de acordo com a nuvem, de acordo com o vento do Espírito. Ele não resiste. Glória a Deus. E a primeira fase, irmãos, é a fase do sonho de Deus. O sonho que Deus nos dá. Nós não podemos desprezar as profecias, os sonhos, as revelações, onde Deus indica algo inequívoco para as nossas vidas. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz que o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra
e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão tinha por volta de 75 anos de idade, quando Deus deu a ele esse sonho, o sonho de que ele teria filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e ele seria uma grande nação. Porém, nesse momento, Abraão não tinha filhos. Um sonho, irmãos, é algo que Deus nos dá. Um sonho que vem de Deus, seja acordado, seja dormindo, também pode ser chamado de uma promessa, porque Deus fala de várias maneiras. Pode ser realmente por meio de um sonho ou uma profecia, pode ser pela leitura da palavra, pode ser ouvindo uma pregação, pode ser principalmente por meio daquela voz suave, aquela voz mansa que fala diretamente aos nossos corações, como Jesus disse em João capítulo 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas identificam pela voz que aquela voz é minha e elas não seguem ao estranho. Então, a minha pergunta para você é: qual o sonho de Deus para a sua vida? Você está mantendo acesa a chama desse sonho ou não? Porque depois do sonho, nós vamos para a segunda fase, que é a decisão. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 8, ele diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria, ou que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão foi avisado e chamado por Deus para deixar a sua casa, os seus parentes, os seus amigos, ir para um lugar que ele desconhecia, um lugar que Deus revelaria para ele. Porque Abraão saiu sem saber para onde ia, porque Deus não revelou todo o trajeto, Deus não revelou o destino final. Eu estou pregando para vocês e orando do meu coração: Senhor, dá-me uma disposição psicológica e uma disposição espiritual para obedecer a tua voz. Porque na maioria das vezes eu quero ver lógica naquilo que Deus fala comigo. Ele partiu sem saber para onde ia. Ele não fez uma primeira viagem, uma viagem de reconhecimento. Ele não tirou férias para conhecer Canaã. Ele não obteve informações sobre a economia daquele lugar, os costumes daquele lugar, a cultura daquele lugar, sobre a configuração, a qualidade das terras daquele lugar. Deus disse: vá, depois eu te mostro. Eu vou te mostrando à medida que você for caminhando. E Abraão partiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Quando Deus nos dá um sonho,
ele geralmente associa a realização daquele sonho, a concretização daquele sonho a uma ação de nossa responsabilidade, a um ponto de partida. E cabe a nós decidir se vamos ou não vamos agir de acordo com as instruções que ele deu. Além disso, irmãos, há um outro detalhe. Todo sonho de Deus tem o elemento risco associado, exigindo um passo de fé para vencer. Em 1 Coríntios, capítulo 16, e versículo 9, Paulo diz: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Aleluia. Um dos grandes inimigos, notadamente, no trabalho que nós temos, é o desejo de segurança. Nós queremos estar com a carteira profissional assinada. Queremos saber quais são os benefícios. É óbvio que nós não podemos ser imprudentes. Mas estou me lembrando aqui quando o pastor Carlos veio para esta igreja, ele estava desempregado. E num culto de terça-feira, nós fizemos aqui uma lista de 8 irmãos que iam orar para Deus abrir uma porta para ele. E Deus abriu a porta. Mas aquela porta era para trabalhar 3 meses numa empresa, ganhando 300, parece 300, alguma coisa assim, por mês, para fazer a contabilidade daquela empresa 3 meses. E eu falei para ele: pode ir. Porque esta é uma porta grande e promissora que Deus abriu. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Nós não somos tocados pela lei da oferta e da procura. Quem manda em nós é o Espírito Santo, é ponto final. Se diante de 2 objetos o Espírito Santo falar: não compre esse mais barato, mas compre esse mais caro, nós vamos comprar o mais caro, porque foi o Espírito Santo que mandou. Não andamos segundo a vista, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, e ponto final. Essa carne tem que ser crucificada. Aleluia. E o pastor Carlos foi muito abençoado naquele trabalho. E ele ficou. E louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez na vida do pastor Carlos e da sua família naquele trabalho. Uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Com esse entendimento, nós já podemos ir para a terceira fase, que é o atraso. Depois da decisão, eu vou, vem a tentação do atraso. Gênesis capítulo 16, versículo 1, diz: ora, Sarai, que era o nome de Sara, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. 10 anos haviam se passado, e eles ainda não tinham filhos. Abraão já estava há 10 anos na sala de espera de Deus. E meus amados irmãos, durante os tempos que nós estamos na sala de espera, nós somos tentados a desviar, nós somos tentados a duvidar, nós somos tentados a fazer alguma coisa, a ajudar a Deus para alcançar a promessa. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Sara usou as normas culturais, o costume daquela época,
daquela sociedade e ofereceu para Abraão a sua serva Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela, algo como, guardadas as devidas proporções, uma barriga de aluguel. Porém, Deus havia traçado um plano, uma meta, um tempo, um propósito. E eles estavam fazendo um desvio. Só que aquele atalho para eles era uma vantagem, quando na realidade era um atraso. Porém, Deus não iria abençoá-los dentro do propósito que Ele havia estabelecido, se eles estavam tentando fazer de outra forma. Olha, meus amados irmãos, nós precisamos pedir graça a Deus, porque quando os sonhos não são realizados imediatamente, nós somos tentados a pegar um atalho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos olhar agora para a quarta fase, que é a da dificuldade. Mais 13 anos se passaram. Abraão, que pensara com o filho de Agar sair da sala de espera de Deus, voltou para a sala de espera de Deus. Porque quando Deus promete Isaque, Ismael não satisfaz, Ismael não substitui. Há muitas moças que estavam na casa de Deus e Deus prometeu Isaque para ela, mas elas foram atrás de Ismael e passados 5 ou 10 anos, já mais velha, tiveram que voltar para a sala de espera de Deus. Gênesis capítulo 17 diz, versículo 1: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 17: Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Eu fiquei pensando em perguntar para você, se a sua dificuldade é maior ou menor do que a dificuldade de Abraão. Abraão com 99 anos, a sua mulher Sara com 90 anos. As senhoras que têm mais, quem tem mais de 80 anos aqui de irmã, tem alguém? Com mais de 80 anos, tem alguma irmã com mais de 80 anos? Não tem? Com mais de 70 anos, tem alguma irmã aqui? Com mais de 60 anos, tem alguma irmã aqui? Não temos. Eu acredito que uma mulher com 90 anos de idade não pensa mais em dar à luz a filhos. A realidade, irmãos, é que enquanto nós esperamos, podem surgir problemas e podem surgir evidências de que o sonho não será mais realizado. E as pessoas que estão ao nosso redor vão falar: esqueça isso. O tempo passou.
Isso era coisa da sua cabeça, não foi profecia, foi profetada, não foi de Deus, foi da carne, não foi sonho de Deus, foi sonho carnal. Porém o homem espiritual, a mulher espiritual, sabe quando foi Deus que falou, e ele vai até o fim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui as coisas já estavam mais complicadas. Além de Sara ser estéril, agora ela estava biologicamente falando muito velha para ter filhos. Mas como todos nós sabemos, a promessa de Deus foi cumprida. Abraão e Sara tiveram um filho na velhice e colocaram o nome dele de Isaque, que significa riso ou risada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando chega, meus amados irmãos, esse ponto, nós somos tentados a pensar que o processo acabou. A promessa foi cumprida, o sonho foi realizado, o menino nasceu. E provavelmente foi isso o que Abraão pensou. Até que veio a próxima fase, que era o que nós vamos chamar de um beco sem saída. Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Esse foi o teste de fé de Deus. Abraão havia recebido o que desejava, um filho. Porém agora ele estava sendo instado por Deus, solicitado por Deus, a oferecer aquele filho em sacrifício a Deus. Queridos irmãos, Deus permite que os nossos sonhos sejam realizados. E depois Ele faz um teste para ver como está a nossa fé. O teste vem para provar como nós vamos reagir, se nós vamos duvidar do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da provisão de Deus, dos planos de Deus e dos propósitos de Deus ou não. O que Deus está realmente fazendo é nos preparando para a última fase e para coisas maiores. Nós vamos chamar essa última fase de a libertação. Gênesis capítulo 22, versículo 6 em diante. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao altar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho,
o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, para nós entendermos bem, Deus vai nos levar por todas essas fases, e nós precisamos estar preparados para cada uma delas. E Deus nos leva para que a nossa fé continue crescendo. Cada um de nós está em alguma dessas fases agora. Eu não sei em qual dessas fases você está, mas você tem que pedir graça. Senhor, que eu morra e a tua graça se encarne em mim, para eu fazer a tua vontade, não a minha, Senhor, mas a tua vontade. E perseverar, e persistir, e prosseguir, até chegar nesse lugar chamado o Senhor proverá. E quando alguém perguntar: por que você não desiste? Por que você não larga este homem? Por que você não para com isso? Você vai responder: eu estou a caminho do monte. Eu estou indo para o monte, o Senhor proverá. É lá que eu vou ficar, é lá que eu vou morar, é lá que eu vou acampar. Eu vou ficar no monte, o Senhor proverá. Olhando aqui eu posso ver pessoas que ficaram no monte, o Senhor proverá, e o Senhor lhe deu vitória. Lhe deu vitória, porque você ficou no monte, o Senhor proverá. Você tinha todas as razões da família, da sociedade, da igreja, para ter tomado outra atitude, mas você foi obediente ao Espírito Santo e ficou no monte, o Senhor proverá. Aleluia. O apóstolo São Paulo, irmãos, em sua carta à igreja de Roma, que foi o texto que nós lemos primeiro, ele fala sobre algumas coisas que podem ser feitas durante o tempo em que você está na sala da espera de Deus. Primeira, concentre-se no que Deus pode fazer. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. O segredo, meus amados irmãos, não é nós estarmos no controle das coisas. O segredo é focar no que Deus pode fazer, no que Deus pode mudar. Abraão creu, diz aí no versículo 17, no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem, porque Deus pode trazer à vida aquilo que morreu, como também Deus pode criar algo do nada. Deus pode dar vida a uma carreira profissional morta. Deus pode criar uma nova oportunidade profissional, um novo negócio. Deus pode dar vida a um casamento morto, a um sonho morto. Ele vivifica e chama à existência coisas que não existem.
Jesus disse em Lucas, capítulo 18, versículo 27, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Abraão não colocou a sua fé em si mesmo. Abraão não colocou a sua fé na experiência que ele havia tido com Deus. Abraão não colocou a sua fé no poder do pensamento positivo ou em algum truque da chamada neurolinguística. Abraão creu em Deus e ponto final. Porque, meus amados irmãos, quando nós chegamos em becos sem saída, nós precisamos mais do que pensamentos positivos. Nós precisamos mais do que treinamento da mente. Nós precisamos mais do que delegacia da mulher. Nós precisamos mais do que promotoria pública. Quando nós chegamos no beco sem saída, na rua da nossa vida sem saída, nós precisamos crer em Deus, como diz a Escritura. Crer em Deus que vivifica os mortos. Crer em Deus que chama à existência coisas que não existem. Então a primeira coisa a fazer na sala de espera de Deus é concentrar-se no que Deus pode fazer. E isso nos leva à segunda coisa que nós precisamos fazer, que é confiar nas promessas de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 18, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Há um comentário de João Calvino a respeito desse texto, onde ele diz o seguinte: Paulo usa o termo esperança 2 vezes na mesma sentença. No primeiro caso, significa esperança, que pode originar-se da natureza e da razão carnal. No segundo, refere-se à fé, que é dom de Deus. Ele está aludindo a 2 tipos de esperança: a esperança natural e a esperança espiritual. Do ponto de vista natural, Abraão tinha todos os motivos para não ter esperança mais. Ele com 100 anos, Sara com 99, eles não podiam mais ter o filho tão esperado. Mas espiritualmente, Abraão contava com a promessa de Deus, e por isso ele resolveu continuar acreditando. A esperança natural, ela se baseia em evidências, naquilo que você está vendo, naquilo que você está pegando, naquilo que você está sentindo. A esperança natural. Agora, a esperança espiritual, ela tem como sua base a palavra de Deus. Deus falou, então ponto final. Eu me lembro de um irmão que ele dizia, porque as pessoas, como que um grande peixe vai engolir um homem? E esse irmão dizia o seguinte: olha, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. Aleluia. É uma crença radical na palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada nas Escrituras, mas a palavra também, a palavra profética da parte de Deus. A esperança espiritual, ela se baseia naquilo que Deus disse. A esperança natural, ela é horizontal. A esperança vertical, a esperança espiritual é vertical.
A esperança natural é boa sim. Nós temos que ser otimistas com relação à vida, com relação às pessoas, com relação ao presente e ao futuro. Então a esperança natural é boa, mas a esperança espiritual é melhor. A esperança espiritual, ela é superior. A esperança espiritual, ela vai além da esperança natural e até mesmo contra a esperança natural. A esperança espiritual nunca morre. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu fiquei pensando. Tem uma forma da gente saber se a esperança está morrendo dentro de nós. É quando nós começamos a usar aquela expressão, no meu tempo. Ajude as pessoas que você está perto delas. Não deixe a esperança delas morrerem. Quando elas falarem, no meu tempo, ore por ela, jejue, ajude-a, clame por ela. Porque a esperança está morrendo dentro dela. Esses dias eu vi um homem com 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. E ele é judeu. Ele não é cristão. Mas ele é judeu. Ele crê em Deus. 96 anos. Ele abriu uma grande empresa em São Paulo, aliás, uma empresa que foi do pai dele. Ele tocou essa empresa durante muitos anos. E ele se afastou dessa empresa, da direção dessa empresa. 96 anos. E agora ele está fazendo um grande loteamento aqui em Campinas. 96 anos. E você? Estou lembrando das palavras de Deus na travessia do Jordão. Porque clamas a mim? Abraão, quando a esperança parecia morta, ele continuou acreditando na palavra e ele conseguiu se fortalecer, dando glória a Deus. Nós precisamos reler esse texto, porque há muita gente que precisa começar a dar glória a Deus, para que a esperança que está morrendo seja vivificada no seu interior. Mas Deus vai agir, você vai dar glória a Deus. O Espírito está falando e algo vai acontecer. E ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Não há nada mais confiável do que a palavra de Deus. E Abraão confiou nessa palavra. E isso fez ele seguir em frente quando ele provavelmente pensava em desistir. É o que nós precisamos, irmãos. Ler a palavra. Apaixonar-se pela palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra no coração. O tempo passou. Abraão entrou em pânico? Não. Abraão desistiu de ser uma grande nação? Não. Ele entrou em depressão? Não. Ele ficou reclamando de Sara porque era estéril? Não.
Ele creu na palavra e obedeceu. Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz que mesmo quando provado, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho unigênito. E o escritor continua do versículo 19, dizendo que Abraão obedeceu, concluindo que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho das cinzas. Glória a Deus! É muito interessante, irmãos, as palavras de Abraão, quando ele subiu, em Gênesis capítulo 22, versículo 5, porque ele disse aos seus empregados: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Ele não disse, voltarei. O que ele disse foi, eu e o rapaz iremos e voltaremos para junto de vocês. E quando Isaque perguntou a seu pai, meu pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão disse em Gênesis capítulo 22 e versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Aleluia. Meu querido irmão e irmã, quando as provações da vida vierem sobre você, quando a sua fé for provada e Deus lhe pedir para sacrificar algo que era o seu sonho, redobre a sua fé. Acredite na promessa, no propósito inicial. Ultrapasse a esperança humana, a esperança natural, e entre em uma esperança sobrenatural, uma esperança espiritual. Aleluia. Abraão se tornou o pai de muitas nações, assim como Deus o prometera. Em terceiro lugar, enquanto estamos na sala de espera de Deus, em frente à realidade dos fatos. Romanos capítulo 4, versículo 19, diz que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão reconheceu que os anos para a criação de filhos havia passado, que ter filhos para eles era uma impossibilidade biológica. Abraão não negou esses fatos. Ao invés, ele enfrentou com fé a realidade dos fatos. A fé não ignora a realidade. A fé não diz que não está doendo quando está doendo. A fé não finge que não existe um problema. Ter fé é saber que existe um problema, mas crer que Deus é maior do que aquele problema e que Deus vai usar aquele problema como matéria-prima para o nosso bem, como Paulo diz em Romanos capítulo 8 e versículo 28. E vamos para a última coisa que fazemos enquanto estamos na sala de espera de Deus, que é alegrar-se com a antecipação ou de forma antecipada. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Eu fiquei pensando e observando que Abraão começou a se alegrar e a dar glória a Deus antes do fato ter acontecido, antes da promessa ter sido cumprida, antes de Sara ter ficado grávida aos 90 anos de idade.
Quando nós agradecemos a Deus por algo, depois que aquilo acontece, isso é gratidão. Mas quando nós agradecemos a Deus por algo antes que ele aconteça, isso tem um outro nome: fé. E nesta noite, o Espírito Santo está nos desafiando para que nós saiamos da nossa comodidade de crentes acostumados a agradecer por aquilo que acontece e começar a agradecer por coisas que vão acontecer. Aleluia. João capítulo 11 diz que quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, com o propósito de ressuscitar a Lázaro dentre os mortos, porém antes de ordenar a Lázaro que viesse, Jesus orou ao Pai, e ele começa a sua oração agradecendo ao Pai de forma antecipada. Versículo 41 de João 11. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus ainda não tinha feito a oração pela ressurreição de Lázaro, mas ele orou agradecendo por a oração que ele iria fazer já ter sido ouvida. A nossa fé, irmãos, ela não é vista após o fato. A nossa fé, ela é vista antes do fato acontecer. Como aqueles 4 que levaram um homem paralítico numa cama e abriram o telhado e colocaram aquele homem de frente de Jesus. E está escrito: e Jesus, vendo a fé deles. Aleluia. Jesus estava agradecendo pela ressurreição de Lázaro antes dele ressuscitar. É agradecer a Deus pelo seu livramento, pela sua libertação, enquanto você está na tempestade. E alguém vai falar: porque você não deixa essa gratidão, esse agradecimento para depois? Você ainda está no meio da tempestade, mas é no meio da tempestade que você vai começar a dar glória a Deus e a agradecer antecipadamente, porque a tempestade vai cessar. Aleluia. O mundo pode nos oferecer um pensamento positivo. As pessoas podem gastar o seu dinheiro para serem treinados em controles da mente e se tornar uma pessoa melhor, tudo bem. Uma pessoa otimista, mais otimista, tudo bem. Mas o que Cristo oferece, o mundo não pode dar. Somente Cristo oferece uma esperança viva. Oh, aleluia. Uma esperança que mesmo diante das impossibilidades, ela não pode frustrar. Pessoa perde a esperança, ela desiste dos sonhos, ela mergulha na tristeza, na depressão, e até o próprio sistema é abalado. Nesta noite o Senhor Jesus está dizendo que Ele pode transformar os nossos becos sem saída. Se você está num beco sem saída, se você não sabe o que fazer, com quem falar, para onde ir, primeiro, acredite na palavra. Não fuja, enfrente a realidade dos fatos, mas antecipe a sua celebração, alegrando-se com as promessas de Deus. Dê glória a Deus. Deixe as pessoas pensarem que você é um maluco, que você é uma maluca, porque você está dando tanto glória a Deus. Eu quero é mais que as pessoas
tem uma ideia deturpada a meu respeito, porque eu estou dando glória a Deus, porque eu abro uma boca grande para cantar. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu abro a boca do tamanho que eu quiser. Ninguém sabe de onde Deus me tirou. Ninguém sabe o que Ele fez por mim. Ninguém sabe as vezes que Ele me perdoou. Deixa eu então pular. Deixa eu dar glória a Deus. Deixa eu abrir boca grande. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, se o inimigo está tentando matar a sua esperança, use as palavras de Deus e faça como Jesus, dizendo a ele: vai-te, Satanás, venha da boca de quem vier. Para finalizar, irmãos, conta-se que o filósofo Voltaire afirmou certa vez: a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Porém, um aluno cristão de filosofia declarou: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Oh, glória a Deus. Nós estamos sendo desafiados nesta noite a crer contra a esperança, a começar a agradecer pela ressurreição de coisas mortas, a agradecer pela existência de coisas que ainda não existem. Aleluia. Alguém já disse que a fé é assim: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Há pessoas que querem ver o chão para depois pular, mas se Deus falou pule, pode pular, porque Ele vai colocar o chão. Aleluia. Nesse exato momento Deus está esperando que você coloque o seu pé, porque Ele vai colocar o chão para você andar. Ele vai colocar uma linda avenida, Ele vai colocar uma linda estrada, Ele vai colocar um trajeto, um caminho perfeito, e você vai começar uma nova etapa em sua vida, uma nova onda em sua vida. Coloque o seu pé, dê o passo de fé. Abraão saiu sem saber para onde ia, e ele chegou em Canaã, a terra que mana leite e mel, que foi depois habitada pelos seus sucessores, pela sua descendência. Abraão caminhou no caminho de Deus, e ele não criou somente aquela descendência de judeu e árabes, ele foi o pai da fé da igreja. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. No arrebatamento de Cristo vão ressuscitar filhos de Abraão, e vão subir filhos de Abraão que estão em todos os cantos da terra. Tudo isso porque Abraão fez o que nós vamos fazer, é dar um passo de fé. Por favor, fiquemos de pé. Aleluia. Ó Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu reconheço que não sou merecedor para a transmissão desta palavra. Porém, o Senhor é o Deus de toda graça e de toda misericórdia. E eu quero te agradecer pelo privilégio de ser um veículo para a transmissão desta palavra, para os irmãos que estão aqui nesta congregação, para irmãos que estão conosco pela internet de longe, e para outros que ainda
acessarão esta mensagem e que serão tocados pela palavra que o Espírito diz, palavra carregada de saúde, de salvação, de espírito e de vida, palavra capaz de transformar, palavra capaz de abalar as nossas estruturas, palavra que cura, palavra que sara, palavra que abençoa, palavra que dá vida. Aleluia. Os nossos corações estão dilatados, os nossos corações estão abertos diante do teu poder, da tua grandeza. Aleluia. Nós reconhecemos a tua soberania no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, no ar, em todos os lugares. O Senhor é o Senhor dos tempos. Aleluia, é Deus, o Deus de toda a eternidade, o Deus para sempre, e nós somos teus filhos, fomos adotados na tua família, recebemos o teu nome, recebemos o teu sobrenome, e enquanto esperamos pelo arrebatamento, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, para realizar o plano maravilhoso, os caminhos altos e sublimes e os teus pensamentos a nosso respeito. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para realizar a tua obra. Há muitos irmãos, ó Senhor, cujos sonhos adormeceram, ou morreram, ou foram mutilados, ou foram arrancados à força, arrancados pelo tempo, arrancados pela crítica, arrancados pela perseguição, arrancados pelo desânimo, arrancados pela doença, arrancados pela velhice, arrancados pela tristeza, arrancados pela decepção. Mas nesta noite nós pronunciamos uma palavra de ressurreição, em nome do Senhor Jesus. Nós tomamos a autoridade do Espírito e a autoridade da igreja, a autoridade da palavra para proclamar ressurreição. Diga amém, mas diga amém muito alto, amém, em nome de Jesus.